Meus lindinhos e minhas lindinhas, meus coisinhas e minhas coisinhas, meus amores e minhas amoras. É com grande alegria que eu estou aqui mais uma vez, batendo um papo com vocês, nessa nossa videoaula. E aí hoje nós estamos falando mais especificamente sobre o Antigo Egito, a antiga civilização egípcia. E para falarmos sobre o Egito, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a própria localização geográfica do Egito. Como essa localização geográfica do Egito? Aonde é que o Egito ele vai se desenvolver? Aonde é que ele vai se organizar? Aonde ele vai se estruturar na realidade. E toda a vida do Egito ela vai estar ligada diretamente a esse rio, que é o rio Nilo, que é o rio Nilo ali. Tanto é que Heródoto, o grande historiador grego, nas várias visitas que fez ao Egito, se apaixonou pela história egípcia, ele chega a uma conclusão dizendo que o Egito é uma dádiva do Nilo. Na prática, o que isso significa dizer? Que toda a existência do Egito, desde a época das primeiras aldeias, dos primeiros grupos a se estabelecerem na área, chamada de nomos, até o momento do Grande Egito, do Grande Império Egípcio, toda a existência do Egito está vinculada diretamente às condições dadas pelo rio Nilo, uma vez que o Egito está localizado entre dois grandes desertos. Portanto, é o Nilo que leva a água, que leva a vida, que leva a fertilidade a essas terras. Possibilita as comunicações, possibilita o peixe, possibilita animais, a plantação como um todo. Então se diz que toda a existência do Egito está condicionada diretamente ao rio Nilo. Então é o Nilo que dá todas as condições necessárias para a civilização egípcia. Ora, se é assim, então a primeira coisa que a gente vai ter em mente o que é? Que se é o Nilo que dá as condições, a gente pode dizer que, ao longo da sua existência, esse Egito vai ter como base da sua sobrevivência, da sua organização econômica, exatamente a agricultura. Então a agricultura ela é a grande base econômica do Egito. E essa agricultura é praticada pelos camponeses, chamados também de felas, ou felás, como alguns chamam, né, e que eles trabalhavam coletivamente a terra. São as comunidades que vão trabalhar gradativamente essa terra no período correto disso daí. E isso faz com que, inclusive, eles tenham que aprender a conhecer o período de enchentes, o período de esvaziamento do rio, que é exatamente para garantir todo o processo de produção dentro aí do Egito. Portanto, eles são os grandes responsáveis pela economia egípcia. Outro ponto de destaque é que a gente também vai ter os grandes artesãos que vão produzir uma série de objetos, vestimentas, ornamentos, joias, inclusive cosméticos que serão produzidos também numa grande quantidade no Egito. E além desses aí, nós temos também comerciantes que praticavam tanto o comércio interno quanto o comércio externo. Portanto, nós vamos ter essa base, que é a organização econômica do Egito. Um outro ponto importante é a gente imaginar a organização política do Egito. E o que vai caracterizar essa organização política do Egito? Ora, o Egito, assim como a grande maioria dos povos da Antiguidade Oriental, ele é uma monarquia teocrática. Traduzindo, monarquia, o governo nas mãos de uma única pessoa. Teocrática porque o poder político ele é vinculado diretamente a Deus. No caso específico do faraó, ele não era apenas um qualquer, ele era um Deus vivo. E enquanto Deus vivo, ele era considerado o pai e a mãe de todos os egípcios. Era ele o responsável por toda a vida, por toda a organização do Egito, desde a economia, a produção cultural, a vida também política do Egito. Então tudo passava necessariamente pela pessoa do faraó. É óbvio, é claro, que esse faraó não tinha como administrar todo o Egito sozinho. Ele tinha também uma grande base burocrática ao seu serviço, que iam desde os funcionários públicos ou servidores públicos representados pela nobreza, os militares, os sacerdotes, os escribas. Então tinham também os arrecadadores de impostos ali na jogada,
tinha aquele que aplicava a justiça, que era o chamado vizir. Então, ele tinha toda uma rede enorme de poderes, só que todos esses poderes eram ligados diretamente a quem? Diretamente ao faraó. Então, na prática, quem mandava, quem controlava, quem determinava era exatamente quem? Exatamente o faraó ali de jeitinho. Tá? E aí, além dessa estrutura política, nós temos uma composição social. Essa sociedade egípcia, ela era uma sociedade estamental. O que quer dizer isso? É uma sociedade marcada pela imobilidade social. Muitas vezes nós podemos até dizer que ela era quase uma sociedade de castas. Isso por quê? Porque na prática, os membros, as pessoas que nasciam numa família, elas herdavam a profissão da família. Portanto, um soldado jamais viraria um comandante, porque o comandante dos exércitos romanos, os comandantes dos exércitos egípcios, eram quem? Eram sempre ligados à nobreza, então eram sempre nobres e nunca um soldado qualquer chegaria a esse comando. Portanto, ela é uma estrutura marcada pela imobilidade. Quem é que formava isso daí? Abaixo do faraó e da sua família ficavam os nobres, os sacerdotes, os altos funcionários. Abaixo vinham os soldados, mais abaixo um pouquinho os escribas, que eram os únicos basicamente que dominavam a arte da escrita, a leitura e a escrita, que inclusive era passada de pai para filho também. Além dos escribas, dos comerciantes e mercadores, os artesãos e, lógico, outra grande base, os agricultores, os camponeses. E ainda na base total da pirâmide nós temos os escravos. Escravos que tinham basicamente três origens: o nascimento, a compra e as conquistas militares empreendidas ali. Então esses escravos também eram importantes porque eles eram, na sua maioria, utilizados nas obras públicas também, nas grandes construções realizadas pelo faraó. E de quebra, nós temos ainda, dentro dessa estrutura todinha do Egito, a organização religiosa, ou a religião egípcia. E quando nós falamos nessa religião egípcia, a primeira coisa importante é nós lembrarmos que ela é uma religião politeísta. O que quer dizer isso na prática? É uma religião que possuía vários deuses. E esses deuses eram basicamente todos identificados com elementos da natureza, com as forças da natureza, com os animais. Portanto, havia uma grande diversidade de deuses dentro do Egito. E esses deuses eles podiam possuir três formas: a forma humana, a forma de animais e ainda alguns que tinham a forma humana e a forma de animal. Portanto, era o antropozoomorfismo que caracterizava o Egito. Um outro ponto interessante da religião egípcia é a crença na imortalidade da alma. Então eles acreditavam que a alma não morria. Morria o corpo, mas a alma não morria. E que essa alma viveria, depois de um tempo ela seria levada a um tribunal, que era o chamado Tribunal de Osíris, do deus Osíris, aonde ela seria julgada. Se ela teria o direito de sobreviver ou se ela seria destroçada. No caso dela sobreviver, ela adquiria o direito de reencarnar, de voltar à Terra. Só que ela reencarnaria no seu próprio corpo. Então, ela iria reencarnar no seu próprio corpo. Ora, se ela vai reencarnar no seu próprio corpo, uma coisa é clara, que vai ser uma das grandes marcas egípcias, que são as técnicas de mumificação que serão praticadas. Então os egípcios vão desenvolver todo um conjunto de condições para mumificar, conservar os corpos. E essa mumificação, logicamente, variava de acordo com o poder aquisitivo do membro da sociedade. Vários faraós mandaram construir grandes túmulos, grandes sarcófagos para que eles pudessem ser depositados ali, inclusive com seus bens pessoais, com seus escravos. Inclusive é essa a origem das pirâmides. Então as pirâmides se ligam, na realidade, à necessidade de conservar o corpo e os bens do faraó para quando ele reencarnasse, ele teria direito a esse corpo, a essas riquezas todas, aos escravos e ao próprio corpo. E aí, dentro dessa estrutura todinha, nós temos
toda a grande base egípcia ligada a essa vida. São as técnicas agrícolas, a matemática que eles vão desenvolver muito bem, vão desenvolver todo um conjunto de escritas, de escrita ali, de linguagem, um alfabeto vai ser desenvolvido por eles. E além disso daí, as técnicas todinhas de construção, que intrigam até hoje a espécie humana atual, né? Ou seja, como é que os egípcios conseguiram construir tão grandes pirâmides e que elas permanecem até os dias atuais. Tanto é que alguns malucos chegam a dizer que foram os deuses astronautas que garantiram essas tecnologias aos egípcios. A gente não sabe, mas é uma hipótese. Se eles acreditavam na existência de um mundo sobrenatural, e por que não os deuses astronautas na jogada? E aí, diante disso daí, nós estamos encerrando esta videoaula e em breve nós teremos mais uma videoaula falando na próxima sobre a Mesopotâmia. Um abraço, beijos para vocês e até a próxima.